Quando a gente pensa que a imprensa chegou no seu limite, ela vai lá e nos surpreende. Avança o limite. A gente sabe que a imprensa noticia notícia falsa, deturpa a informação, a gente sabe disso. Mas nesse vídeo eu quero trazer para vocês uma matéria da Globo que você vai ficar estupefato. Por mais que nós saibamos que eles distorcem notícia, distorcem a realidade, tudo isso para manipular a informação, essa matéria que eu vou trazer para vocês, o desenrolar dela, o título e o desenrolar dela vai fazer com que você fique chocado. Eu gostaria muito que dirigentes de futebol, jogadores de futebol, Felipe Melo, Pato, esses caras que já demonstraram aí ser apoiadores do governo Bolsonaro, que eles se manifestassem. Porque hoje, domingo, aconteceu de aí nem 100 pessoas aí que se diziam torcedores de clubes de futebol, especialmente do Corinthians, ok? Foram para as ruas dizendo-se antifascista, dizendo-se pessoas que estavam ali em busca da democracia. Teve quebra-pau, afrontaram a polícia, enfrentaram a polícia, usaram canivete, jogaram pedras, um lixo. E é engraçado que isso foi retratado por parte da extrema imprensa, por parte da Globo, por parte da CNN até determinado momento, como se fosse realmente um ato democrático. E quando você vê chamadas dos atos pró-governo, pró-Bolsonaro, você vê lá na chamada atos antidemocráticos. Eu falei isso no vídeo anterior, aqui no canal, dizendo que o seguinte, quando o povo pede ali o último recurso, no entendimento do povo, que é o artigo 142, e a imprensa e a oposição fala que essa atitude é uma atitude antidemocrática, eles não param para analisar que o povo está pedindo socorro para as Forças Armadas. Porque não está havendo harmonia entre os poderes. O poder judiciário está interferindo muito no poder executivo, simplesmente derrubando decisões do presidente da República. E até agora ele não tomou nenhuma atitude autoritária. Então é importante que a gente coloque os pingos nos is. A gente deixe tudo a pratos limpos. E nós vamos falar sobre essas coisas aqui nesse vídeo. Você que está aqui, é importante, eu gostaria mesmo que esses jogadores de futebol, eles tomassem conhecimento, os dirigentes tomassem conhecimento de tudo isso que está acontecendo, porque estão usando o nome dos clubes de futebol para fazer essa baderna nas ruas, especialmente aí na Avenida Paulista, em São Paulo. Os dirigentes têm que se manifestar. Eles têm alguma participação com relação a isso, nessas torcidas organizadas? Os jogadores também têm que se manifestar. Porque os jogadores, para muitas pessoas, ainda assim são heróis. Temos o Neymar, temos o próprio Felipe Melo, temos tantas e tantas pessoas, o Pato. São pessoas que deram o duro. Vocês, se vocês pudessem assistir, eu adoraria receber uma mensagem de vocês, comentando aí, para que as pessoas interagissem com vocês. Vocês sabem o duro, o quanto que vocês ralaram para chegar aonde chegaram. Vocês sabem que dependeu apenas de vocês, do esforço de vocês. E hoje, com a graça de Deus, vocês têm uma vida estabilizada. E são heróis para muitas crianças que ainda estão aqui no Brasil. Essa questão do heroísmo, meus amigos, a esquerda ela tenta deturpar. Se vocês tiverem aí aproximadamente 40 anos, vocês se lembram como era retratado o Superman em Hollywood, com Christopher Reeve, por exemplo? Isso me veio até na cabeça agora. Era um cara dócil, era o homem mais poderoso do planeta, né? Mas era um cara dócil. E agora, como que o Hollywood quer pintar, né? Já vem pintando o Superman como um cara autoritário, já criou briga entre Batman e Superman. Os heróis de hoje são os caras da Casa de Papel. São essas turmas aí, que são heróis hoje na arte, na cultura. E as nossas crianças estão assistindo isso. Faltam heróis. Por isso que qualquer pessoa que vem com uma atitude boa, a gente acaba endeusando ela. Uma prova disso foi até o que aconteceu com o próprio Sérgio Moro no nosso governo, né?
Quantas e quantas pessoas passaram a endeusar, idolatrar Sérgio Moro, porque fez o que deveria ter sido feito. Então o que acontece, meus amigos? Quando a gente vai assistir a uma série como essa, da Casa de Papel, o Coringa, né, que foi retratado, um vilão sendo tratado como um herói, o Superman sendo tratado como um vilão, como um cara autoritário. Olha como está sendo distorcido os valores, os princípios dos bons costumes. Entendem o que eu quero dizer? Então, jogadores de futebol, vocês que apoiam o presidente Bolsonaro, vocês precisam falar. Porque se vocês não falam, quem está falando é Casagrande, é Sócrates que deixou um monte de besteira aí falando, Raí falando besteira. E aí, Raí? Eu fiz um vídeo aqui criticando você quando o Caio Ribeiro ficou sozinho, aí ninguém foi defender o Caio Ribeiro, quando o Caio Ribeiro fez uma pontuação muito pertinente, quando o Raí começa a dar opinião política, e ele é um dirigente de um clube. Nesse último vídeo que eu fiz, inclusive, muitas pessoas que se dizem corintianas dizem que se envergonham pelos atos de hoje na Avenida Paulista. É importante que a gente tome conhecimento do que está acontecendo. E eu vou trazer aqui nesse vídeo a matéria da Globo, não se esqueça disso. Mas antes disso, para você que acredita que eu de repente esteja exagerando, você acha realmente que isso que eu vou mostrar para você a seguir é uma atitude de gente que luta por democracia? E aí, Raí? Me diz aí, o que você acha? Você que já citou Che Guevara, falando da ternura dos versos de Che Guevara, você apoia isso daí? Casagrande? Essa turma da esquerda, meus amigos, eles não se calam. Não se calam. Por isso que os atletas que apoiam o Bolsonaro precisam falar. Precisam abrir a boca. Os verdadeiros heróis precisam se mostrar. Porque, graças a Deus, como eu falei no início do vídeo, conquistaram alguma coisa na vida por conta do seu esforço, por conta do seu talento, e tem que retribuir para a sociedade de alguma maneira, seja então pelas crianças. Não vamos deixar com que os heróis dessas crianças sejam os vilões. Vamos abrir a boca, quem cala consente com o mal. É importante que agora as pessoas de bem se levantem. E se levantar não quer dizer enfrentar esse bando de marginais que foi para a Avenida Paulista. Nós não temos armas, porque o Estado nos tirou. Nós não somos criminosos. Nós não somos violentos. Nós estamos dispostos a defender a nossa liberdade, sim. Mas para enfrentar esse tipo de marginal, é a polícia que tem que enfrentar. São marginais. Vocês viram muito bem o que eles gritaram, chamando para... Vocês acham realmente que esses caras entendem alguma coisa de política? Você viu ali senhoras nesse movimento? Tinha mulheres, tinha crianças? Não tinham. E eles estavam chamando para briga o outro lado, que é o lado do movimento que apoia o Bolsonaro. Onde tinham senhoras, onde tinham policiais, pessoas do exército. Aliás, falando nisso, olha só o que aconteceu no meio dessa briga. Nós estamos aqui no perfil, na página do Capitão Derrite, que ele diz o seguinte: 3 PMs foram agredidos na cabeça na Avenida Paulista, com uma barra de metal. Levaram vários chutes. Entre eles estava o coronel Américo, da reserva da PM. Os agressores estavam com porretes e soco inglês. Um dos PMs teve fratura na costela, mas para a mídia foi um ato pró-democracia. Agora vamos para a Globo, meus amigos. Prestem atenção, meus amigos, como é construída a matéria. Toda a artimanha, toda a técnica para envolver as pessoas e também se safarem de um processo onde eles podem ser acusados de passar notícia falsa. Eles vão construindo um cenário, vai envolvendo o leitor de uma tal maneira que ele nem percebe que no final ou no corpo da matéria
eles estão desmentindo a si mesmo. Então olha só o título. Manifestantes pró-Bolsonaro exibem símbolo usados por neonazistas em ato em São Paulo. Polícia apura se foi o estopim para o confronto. Então veja bem. Então nós temos lá de um lado os apoiadores de Bolsonaro e de outro lado esse vídeo que eu acabei de passar para vocês. A Globo está querendo ainda criar uma situação onde os manifestantes pró-Bolsonaro são violentos e eles sim teriam criado uma situação de briga entre as duas partes. Olha bem, meus amigos. Mas vamos lá. Vamos para o texto. Tá vendo essa bandeira aqui, meus amigos? Nós vamos conversar sobre ela. É disso que nós vamos falar. A polícia vai apurar se a presença de bandeiras com símbolos também usados por neonazistas foi estupim para o confronto entre manifestantes pró-democracia e pró-Bolsonaro. É brincadeira? Vocês acham que aqueles caras lá, aqueles black blocs marginais, está a fim de democracia? Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro exibiram na Avenida Paulista bandeiras pretas e vermelhas com um tradicional símbolo ucraniano que também são adotados por grupos de extrema direita e até neonazistas. Presta atenção como eles finalizam esse parágrafo. Isso não significa, porém, que a bandeira e o símbolo sejam neonazistas. Meus amigos, vocês têm ideia, vocês conseguem captar o tamanho da desonestidade? Eu vou ler de novo para vocês. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro exibiram na Avenida Paulista bandeiras pretas e vermelhas com tradicional símbolo ucraniano que também são adotados por grupos de extrema direita e até neonazistas. E isso não significa, porém, que a bandeira e o símbolo sejam neonazistas. Agora veja bem, meus amigos. Então quer dizer que todo crime... Quantas e quantas fotos que a gente vê circulando na internet de criminosos que são presos estão com a camiseta de algum time de futebol? Até mesmo da seleção brasileira. Até mesmo do ex-presidente Lula. Então é o seguinte, se a pessoa usa aquela determinada camiseta, isso quer dizer então que todos os torcedores, todos os simpatizantes daquela camiseta que está sendo usada por aquele criminoso, na verdade todo mundo pensa igual. É isso? Então vocês percebem como eles constroem a matéria, como eles constroem a narrativa? E se você pegar e deixar para ler só o título da matéria, especialmente pessoas que não se interessam por política, que acabam passando os olhos apenas pelo título da matéria, eles vão tomar como verdade o que a Globo falou, que apoiadores do Bolsonaro são neonazistas, que levaram bandeira neonazistas para a Avenida Paulista. E é mentira. E eles são tão espertos, não são tontos, não são burros, que eles explicam aqui, ó, saiba mais abaixo, porque daí, usando esse artifício, eles se isentam de serem acusados de passarem notícias falsas. Tá vendo o talento que se tem para manipular a informação, meus amigos? Mesmo assim, o uso de bandeira por bolsonaristas teria irritado integrantes de torcidas organizadas de clube de futebol que convocaram o ato em favor da democracia e contra o fascismo. Eles brigaram com defensores do presidente que os provocaram, segundo a polícia militar. Pois é, por que os manifestantes pró-Bolsonaro nunca têm problema com a polícia? Está sendo o 7º final de semana seguido que lá em Brasília tem manifestação pró-Bolsonaro. Tem algum problema com a polícia? Das vezes que a gente vai para as ruas, tem algum problema com a polícia? Tem quebradeira? Tem queima de pneus? Tem algum problema? Tem. Hoje, vai gente lá dizendo que é pró-democracia, mas já entra em conflito com a polícia e com os manifestantes da oposição. Eu vou puxar aqui a explicação da bandeira para ficar claro, para que você, que de repente tem alguma dúvida com relação a se realmente há pessoas que defendem o nazismo, que sejam também defensores do Bolsonaro, para que você não tenha nenhuma dúvida. Né? E vale a pena também lembrar que o nazismo é de esquerda, então não faz sentido algum apoiadores de Bolsonaro serem simpatizantes do nazismo. Não faz sentido algum. É mais o contrário. Né? Então vamos lá.
As bandeiras vistas na Paulista com o símbolo ucraniano, no entanto, não são consideradas neonazistas. Olha só, meus amigos. Se realmente não são consideradas neonazistas, por que a Globo coloca no título da matéria um texto que leva a pensar que é um símbolo neonazista? Elas, porém, também são usadas por grupos radicais, alguns deles simpatizantes do nazismo. O símbolo da bandeira é, na verdade, o trizub, o brasão das armas da Ucrânia na forma de um tridente, usado até no escudo da seleção de futebol do país. As cores oficiais da bandeira da Ucrânia são azul e amarelo. Algumas bandeiras dessas cores também usam o mesmo símbolo. O movimento político ucraniano de extrema-direita ultranacionalista Pravy Sector, no entanto, é conhecido por também adotar a bandeira com as cores preta e vermelha e o símbolo. Na Ucrânia, o grupo é conhecido por ações violentas, inclusive com tacos de beisebol. Em outros países, ele é considerado simpatizante de neonazistas. Então, é o que eu falei para vocês há pouco. Então, se um criminoso, um assassino usa uma camiseta da seleção brasileira, toda pessoa que usar uma camiseta da seleção brasileira também é um criminoso. Essa narrativa da Globo não cola na gente que tem por hábito acompanhar a política de perto. Mas nós sabemos que quantos e quantos brasileiros caem nessa narrativa, quantos e quantos jovens estão caindo nessa conversa da extrema imprensa, achando que Bolsonaro é nazista. Precisamos de heróis. Precisamos de heróis. Vá ao Twitter, você que está assistindo esse vídeo, vá ao Twitter, marque jogadores, atletas, que não sejam nem de futebol, mas atletas que são simpatizantes de Bolsonaro, que sejam conservadores. Coloque esse vídeo para essas pessoas assistirem e elas assumirem a responsabilidade como atletas, como referência, como espelho para muitas crianças, de começarem a abrir a boca. Nós temos pessoas roqueiras como Pitty, por exemplo, que publicou no seu Twitter que ela é antifa sempre. Antifa é esse movimento aí. Dizem que são antifascistas, mas eles são fascistas. Nós temos uma frase aí que para alguns é atribuída a Churchill, dizendo que os fascistas da época dele, no futuro, se auto-intitularão antifascistas. Chame-os do que você é. Essa é a estratégia da esquerda. Precisamos de heróis. Porque nós temos um cara em Brasília que está lutando contra tudo e contra todos. Tem quase 70 anos de idade. Tomou uma facada de um cara, quase morreu. Esse cara, estão protegendo esse cara, não deixam investigar esse cara. Não deixam investigar quem pagou esse cara, quem pagou os advogados desse cara. Não deixam, não deixam. Falaram que ele é louco. Só isso. Não deixam investigar o celular dele, nada disso. Mas pegam o celular do presidente. Tudo que o presidente decide, derrubam. Dizem que Bolsonaro é criminoso. E eu pergunto para você que assiste aqui. Qual é o crime de Bolsonaro? Qual é o crime do presidente? Porque ele sai às ruas sem máscara? Porque ele aperta a mão do povo? Porque ele vai nas manifestações que o apoiam? É isso? Esse é o crime de Bolsonaro? Quero saber qual o enriquecimento que ele ou a família dele teve, qual o presente que ele recebeu, qual o triplex, qual o sítio que ele recebeu, qual república comunista que ele está sustentando. Me explica. Você pode até não gostar do Bolsonaro, mas você sabe que todo o histórico dele é limpo. E se você quer retirá-lo do poder, retire-o com o voto. Respeite a democracia. Aguarde as próximas eleições e vote no seu candidato. Respeite a democracia. Se você realmente é pró-democracia, respeite a democracia e tire Bolsonaro do voto. Se você conseguir.
Meus amigos, precisamos continuar apoiando o nosso presidente. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e vamos continuar firmes e fortes nessa luta. A cada dia a luta se intensifica, mas nós não vamos andar para trás. É para frente que nós vamos caminhar, com a graça de Deus. Tamo junto.